Bom, gente, então, hoje nós teremos nossa última aula antes da prova, da primeira prova, né, que vai ser uma aula de padronização de soluções, né. Ela, na verdade, é uma continuação da última que nós tivemos, de preparo de soluções, né. Aquelas soluções foram preparadas, mostradas no vídeo da aula passada, agora elas serão padronizadas, tá? Então, a gente vai ver o que que é isso, o que que é essa padronização, para que que ela serve, né, e qual a importância dela no laboratório de química, né, principalmente química analítica, especificamente. Vocês tiveram alguma dúvida nos exercícios de preparo de soluções? Não? Tranquilo? E a prova teórica da 701, vocês já tiveram, então, essa semana, semana passada? Para saber até onde vocês já foram na teoria. O que que vocês viram? Modelo atômico, ligação? A gente viu modelo atômico, propriedades periódicas, tabela periódica. Ligação acho que vai começar ainda. Ah, não, tá. Não, então tá bom. Aqui na prática agora, ela se distancia um pouco mais da teoria, que a gente começa a entrar na parte de reações químicas. Na verdade, a gente vai usar reações químicas aqui, uma reação específica, mas ela está vinculada, como eu disse, à aula passada que tratava de soluções, preparo de soluções. Então, a aula de hoje, que é padronização, titulação, como é que é? Achar titulação por densidade? Como assim? A concentração. Concentração, não é titulação, não é? É isso, Matheus? Concentração? Ah, tá. Tá. Leva concentração e a densidade para achar leva concentração em mol por litro, né? E você tinha que achar a concentração em porcentagem de massa. Deixa eu ver. Deixa eu achar o exercício aqui, que fica mais fácil. Tá aparecendo a apresentação para vocês? Sim. Sim. Boa tarde, professor. Desculpa o atraso. Não, tranquilo. Boa tarde. É só achar aqui. Professor, só uma pergunta. No plano de ensino da aula prática tem escrito que semana que vem é a prova, tá certo mesmo? Certo, Isso né? mesmo. Aí semana que vem vai ser a prova e aí depois da semana que vem, na outra semana, vocês já começam com a matéria da segunda prova, que começa com reações químicas. Essa é a última aula com você? A próxima já vai ser aquela professora que você comentou com a gente? Aham. Tem a prova ainda, né? Que a prova vai ser comigo, mas a próxima matéria já é com a outra professora, a Ana Carolina. Professor, a prova vai ser pelo Moodle ou como vai ser? Entendi. A prova vai ser pelo Moodle ou como que vai ser? Vai ser pelo Moodle. Tudo pelo Beleza. Moodle. Eu tô até olhar com vocês, porque eu posso fazer ela normal, como
durante a aula mesmo, tá? Ou deixo um tempo ela assíncrono. Eu normalmente faço um pouco dos dois, tá? Então, estou pensando, às vezes, começar agora à tarde, no horário da aula, e deixar ela aberta até mais à noite, porque aí todo mundo consegue entrar. Então, deixar à tarde e à noite, sabe? Seria tranquilo para vocês? Na segunda-feira? Acredito que sim, viu? É a melhor forma mesmo. Né? Tem que ser assíncrono, porque síncrono é meio complicado, porque nunca se sabe se vai cair a internet, é meio complicado. Mas isso vai ficar bem tranquilinho, mais ou menos o mesmo estilo da atividade. Deixa eu ver, qual exercício que era que pediram da cidade? Deixa eu ver. Hum. Essa aqui, né? Concentração em massa por volume. Esse ele dá a concentração e a Fala densidade, que concentração é em o mol por volume. litro. É, e que é outra concentração, né? Que é concentração em mol por volume. Em massa por volume. Né? Então, vamos lá. O que você precisa fazer nesse aqui? Vamos resolver esse aqui rapidinho. A aula de hoje é mais tranquila. Vamos resolver esse aqui rapidinho. Para que serve a densidade? Por que a gente vai usar a densidade nesse exercício? Então, tá aqui o que você está falando. Considerar uma solução de ácido fúrico de concentração 9,810 mol por litro e densidade X, calcular a concentração dessa mesma solução, só que agora em massa por volume. Para que eu preciso dessa densidade aqui? Porque nesse caso, está pedindo para calcular, me deu a concentração aqui em mol por litro, a concentração aqui está em mol por litro, e ele pediu para calcular em massa por volume. Então vamos lá, que informações eu tenho, onde eu quero chegar? Então ele foi me dado a concentração molar, tá? De 9,810 mol por litro. Foi me dada a densidade dessa solução, 1.840 quilogramas por metro cúbico. Tá? E que é a concentração em massa por volume. Tá? Concentração de massa por volume é o quê? A massa do meu soluto pelo volume da solução. Tá? Então, para conseguir chegar nessa aqui, eu tenho que conseguir essas informações aqui. A massa que eu tenho do meu soluto em determinado volume da minha solução. Tá? Então, tem que descobrir duas coisas. Massa soluto e volume da solução. Como que eu posso saber o volume da solução? Depende de quanto da solução, de qual massa, de qual quantidade de solução. Qualquer uma. Porque concentração é uma propriedade extensiva. Não importa a quantidade que você tenha, vai ser sempre a mesma. Né? Então, a concentração, se você tiver 1 kg dessa solução, vai ser esse 9,81 mol por litro. Se eu tiver 1 tonelada dessa solução, também vai ser 9,81 toneladas mol por litro. Tá? Independe da quantidade que eu tenho, a concentração é a mesma. Tá? Então, eu posso pegar qualquer quantidade que eu queira dessa minha solução. Como eu quero porcentagem, concentração em massa por volume, massa por volume aqui é volume de 1 litro. Tá? Então, tem duas formas. Ou eu pego 1 litro, que seria uma possibilidade, ou eu pego um volume qualquer, uma massa qualquer. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Como aqui está a concentração em mol por litro, é mais fácil eu pegar aqui 1 litro da minha solução. Tranquilo? Então, tem 1 litro da minha solução. Aqui já está bom, tá a parte de baixo. Peguei 1 litro. Agora eu tenho que ver qual é a massa de soluto que eu tenho em esse 1 litro de solução. Tá? Em 1 litro de solução, está falando aqui que eu tenho esse número de mol aqui. Tá? Então, em 1 litro da minha solução,
eu vou ter 9,81 mol de ácido sulfúrico. De ácido sulfúrico. Né? Então, já tem um mol. Mas o que eu preciso é a massa. Né? Porque aqui eu preciso da massa do soluto. Então, eu tenho que transformar esse número de mols aqui em massa. Como é que eu transformo o número de mols em massa? Eu tenho que o número de mols é igual a massa pela massa molar. Certo? Então, qual que é a massa que eu tenho? Se eu quero a massa, minha massa vai ser número de mols vezes a massa molar. Né? O número de mols é esse, 9,810 mol, vezes a massa molar. Qual que é a massa molar do ácido sulfúrico? Vocês não são obrigados a saber isso de cor. Né? Para isso, vocês têm tabela periódica. Né? Então, se eu vou lá numa tabela periódica... 98? É 98. Só vou mostrar aqui na tabela periódica para vocês. Então, se eu vou lá na tabela periódica, eu tenho hidrogênio, tem... Essa aqui não mostra direto, né? Hidrogênio tem uma massa molar de 1,00794, 1. Tem 2 hidrogênios, 2. Tenho aqui o enxofre. Está aqui a massa molar do enxofre, 32,06. Vou colocar aqui 32, porque a gente está fazendo aqui a aproximação, tá boa. 32, ou 32,1, se quiser um pouco melhor. E o oxigênio tem aqui a massa de 15,9999, 16. Né? Então, se eu pego essa massa molar, 2 hidrogênios mais um enxofre e 4 oxigênios, eu vou ter uma massa molar de 98. Então, tem 9,810 mol vezes 98 gramas por mol. Vou cortar mol com mol. Se eu faço essa continha, minha massa vai dar 9,810 vezes 98. Dá 961,38. 961,4. 961,4 gramas. Essa é a massa que eu tenho de meu soluto nessa minha solução. Então, aqui vai ser esse 961,4 gramas. A concentração massa por volume é gramas por litro, a unidade. Então, se eu fazer essa continha aqui, ó, é direto. 961,4 gramas por litro. Tranquilo? A densidade. Não serviu para nada aqui. Né? Nesse exercício, ela não é importante. Tá? Ela vai ser importante quando eu tenho uma das concentrações que eu estou trabalhando vai ser em porcentagem em massa. Que aí é onde ela é mais comum de precisar dela, tá? Quando alguma das concentrações que eu tenho trabalhando é porcentagem em massa. Porque se eu quisesse parar aqui uma porcentagem, sei lá, de 90% em massa para grama por litro, eu preciso saber qual a massa que eu tenho nesse 1 litro. Tá? Então, é por isso que eu preciso de densidade. Nesse caso aqui, ela está só de informação, esse aí que não serve para nada. Mas você não precisa do volume, não, para calcular a porcentagem M? Tem que saber o volume total, né? Eu escolhi o volume, 1 litro. Como Então, assim? porque deixa eu ver aqui. Só quero saber a concentração, tá? Em massa por volume. Qual o volume? Qualquer volume que eu quiser. Eu só preciso saber a massa que eu tenho em soluto num volume X qualquer. Para facilitar, como a solução aqui é a unidade em grama por litro, eu usei aqui o volume de 1 litro. Tá? Falei, eu vou pegar 1 litro da minha solução. Ponto. Peguei 1 litro. Então, meu volume aqui é 1 litro. Agora, eu só precisava saber quanto que é a massa de soluto que eu tenho nesse meu litro. Por isso que eu fiz aqui. A minha concentração não é esse número de mols para 1 litro. Então, quer dizer que nesse 1 litro aqui, eu tenho esse 9,810 mol de ácido sulfúrico. Só como eu quero massa por volume, eu preciso saber qual que é a massa desse número de mols aqui. Por isso que eu fiz a relação aqui. A massa foi o número de mols,
que é 9,810, que eu tenho em 1 litro, vezes a massa molar, que é 98 gramas por mol. Então, eu vi que essa é a massa que eu tenho em 1 litro de solução. Não precisa saber outro volume. Entendeu? Tá. Ah, tá. Tem um que eles pediam para calcular em porcentagem, chegar em porcentagem de massa. Ah, eu tô acho que em outra questão aqui, pode deixar. Deixa eu ver. Ah, esse aqui já é parecido, só que agora está pedindo realmente porcentagem de massa. Aí aqui eu preciso da densidade. Tá? Porque está pedindo a concentração. Me deu a concentração em mol por litro, né? E está me pedindo a porcentagem em massa. Aí eu vou ter que converter o volume para massa, né? Porque aqui eu tenho informação de número de mols do soluto e volume da solução. Para ter a porcentagem em massa, eu preciso saber a massa da solução. Né? Então, para converter esse volume qualquer que eu escolher aqui em massa, né, eu tenho que usar densidade. Aí, nesse caso aqui, se fosse esse exercício aqui, vou fazer rapidinho aqui, porque senão a gente não começa a aula de hoje, mas só para tirar essa dúvida. Aqui falando, considerar uma solução de ácido fúrico de concentração 5,28 mol por litro, densidade de 1.840 kg por metro cúbico, e quer saber a concentração em porcentagem em massa. Então, se eu quero saber a concentração em porcentagem em massa, né, o que eu quero saber é o quê? É massa do soluto sobre massa da solução vezes 100. Isso aqui é a porcentagem em massa. Então, para conseguir descobrir essa porcentagem em massa, tem que dar um jeito de descobrir qual é a massa que eu tenho de soluto em uma determinada massa de solução. Qualquer massa de solução aqui não importa. Né? Só a massa de soluto vai ser proporcional. Né? Então, eu só preciso escolher uma massa qualquer da minha solução, ou um volume qualquer da minha solução, e calcular com a massa que eu tenho ali. Então, o que foi me dado? Foi me dada a concentração de 5,28 mol por litro, né? E a densidade aqui, novamente, 1.840 quilogramas por metro cúbico. Então, eu preciso definir uma massa de solução aqui. Qual massa de solução? Qualquer uma que eu queira. Não importa muito. Né? Só preciso ter uma massa de solução. Qual o valor que eu escolheria aqui? Como eu quero converter aqui de mol, novamente, de mol por litro para a solução, eu vou pegar 1 litro. Tá? Porque eu já sei quantos mols eu tenho nesse 1 litro. Então, eu vou pegar 1 litro. Se eu pegar 1 litro de solução, eu vou ter nesse 1 litro 5,28 mol de NaOH. Tá? Então, eu sei que em 1 litro de solução, eu vou ter esse número de mols de NaOH. Como que eu preciso aqui no número de mols? É a massa? Eu tenho que converter isso aqui para massa. Como é que eu faço isso? Novamente, pelo número de mols é igual a massa molar. Então, minha massa vai ser o número de mols vezes a massa molar. Tá? Nesse caso aqui vai ser 5,28 mol vezes a massa molar do hidróxido de sódio. Novamente, vai na tabela periódica, você vai ver que o sódio está aqui. A massa dele é 23. A massa dele aqui, 22, 98, 977, 23. O hidrogênio já viu que é 1 e o oxigênio a gente já viu que é 16. Então, se eu pego 23 mais 17, 40 gramas por mol. Corto mol com mol. Eu vou ter aqui 5,28 vezes 40, 200, minha massa, aqui 211,2 gramas. Esse 228,2 gramas está em qual volume de solução? Está em 1 litro. Tá? Então, vamos lá. Já sei a primeira informação que eu preciso aqui. Minha porcentagem em massa vai ser
essa massa dissoluto, então 211,2 gramas, pela massa da solução. A massa da solução, de quanto da solução? Peguei aqui 1 litro, então é a massa em 1 litro de solução. Como é que eu vou descobrir qual é a massa de 1 litro de solução? Aí sim pela densidade. E densidade é igual a massa pelo volume. Então, se eu tenho densidade... Aí tem que ver a unidade aqui, tá? Porque se eu colocar aqui em quilos, mas vamos colocar em quilos aqui por enquanto. Minha massa vai ser densidade vezes o volume da solução. Qual a densidade? 1.840 quilogramas por metro cúbico. E qual que é o volume que eu peguei? 1 litro. 1 litro, aqui eu tenho que trabalhar em metros cúbicos aqui. 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, na verdade, passar isso para metro cúbico vai dar 0,1,0 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. É 1 litro. Só que passando agora para metros cúbicos. 1,0 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Corto metros cúbicos com metros cúbicos. Então, vou ter aqui uma massa de... vai ser... só tirar. 1,840. Não precisa nem fazer muito. 1,840 quilogramas. Essa é a massa que eu tenho que colocar aqui. Que é a massa da solução. Grama, não, professor. Grama por centímetro cúbico. É porque foi dado aqui. Não, é porque foi dado aqui. Não, no exercício foi dado em quilograma por metro cúbico. Não, mas o 1,84 ali não é quilogramas, não, né? É gramas, né? Quilogramas. Quilogramas? É para 1 litro de solução. Eu coloquei 1 litro de solução aqui. 10 a menos 3, 10 a menos 3 é a mesma coisa que 1 litro aqui. 10 a menos 3 metros cúbicos é a mesma coisa que 1 litro, 1 decímetro cúbico. E a densidade você vai usar em quilograma mesmo. Você não vai usar no... Posso usar. Eu posso fazer das duas formas. Ou transformo essa massa aqui, por exemplo, em gramas por ml. Né? Grama por ml, que é muito comum de haver, né? Grama por centímetro cúbico. Dá para transformar. Daria 1,840 gramas por centímetro cúbico. Ou eu transformo o volume aqui de 1 litro para metros cúbicos. Eu só preciso conseguir cortar as unidades. Então, se eu usei aqui metro cúbico, eu tenho que usar aqui metro cúbico. Se eu usar aqui grama por ml, eu tenho que usar aqui ml. Entendi. É sempre lembrar que eu tenho que cortar as unidades. Entendi. Então, como eu usei desse jeito aqui, eu cheguei em quilo. Para jogar aqui, eu também quero cortar a unidade. Eu não vou poder colocar quilo. Aqui está grama, aqui está quilograma. Mas vai transformar. Transforma em grama. Então, é 1.840 gramas. Vezes 100. Aí sim, eu vou cortar grama com grama aqui. E fazendo essa conta, eu vou chegar em... dividido 1.840. Dá 11,5% em massa. Tranquilo? O que tem que pegar nesses tipos de exercícios é porque não fala qual volume que eu tenho de solução, não fala qual a massa que eu tenho. Não tem problema. Eu escolho um valor qualquer. Entendeu? E se eu escolher uma quantidade qualquer, igual aqui, eu escolhi 1 litro, eu podia escolher 100 gramas, tá? Podia ser qualquer coisa. Só que eu tenho que converter tudo. Aí eu uso a densidade para converter de massa para volume ou volume para massa. Tá? E eu posso pegar qualquer um, porque a concentração é uma propriedade intensiva da matéria. Então, não importa, se eu tenho 1 quilo de solução, eu tenho 1 tonelada de solução, a concentração vai ser a mesma. Né? O que vai mudar é a quantidade de massa que eu tenho de soluto e a quantidade que eu tenho de solvente. Mas a concentração se mantém. Tranquilo? Bom. Tranquilo. Então, vamos para a aula de hoje. Que, então, como eu disse, essa aula de hoje vai ser a padronização de soluções, que é uma continuação da aula passada. Inclusive, essa aula normalmente eu peço para ser um relatório. Vou ver como é que eu vou fazer. De repente, eu vou pedir para vocês fazerem um relatóriozinho, seguindo o modelo da apostila, englobando a prática
4 e a 5. Essa aqui, inclusive, está errada aqui. Essa aqui é a 5. Tá? Uma só para os dois. Vou explicar mais ou menos como é que eu vou querer. Tá? Mas só para a gente ver aqui. Bom, então a gente vai ver nessa aula de hoje, vai ser exatamente essa parte de determinação da concentração de uma substância de concentração desconhecida, uma solução de concentração desconhecida, utilizando uma técnica que é a volumetria, no caso aqui, uma volumetria de neutralização. Você lembra que na aula passada a gente preparou duas soluções, uma solução de hidroxódio de uma concentração mais ou menos 0,1 mol por litro e o ácido clorídrico também de concentração aproximadamente 0,1 mol por litro. Só que lembra que eu falei, está muito imprecisa essa nossa concentração. Tá? Só tinha um algarismo significativo. Está muito ruim. Então, o que nós vamos fazer nessa prática agora é descobrir qual é a concentração real com o maior número de algarismos significativos. Nós vamos chegar a 4 algarismos significativos para essas minhas soluções. Bom, até que foi o caso da aula passada, a gente viu que algumas soluções é difícil a gente preparar uma solução de concentração conhecida diretamente, a partir da pesagem, da medida de um volume. Foram exatamente os casos da aula passada. A gente viu que o NaOH os questionários vão entrar nas notas. É exatamente isso, são as notas de exercício. São esses mesmos. Que é exatamente um ponto. Aí todos que eu dei agora, mais os que a Ana Carolina vai dar. Não sei como é que ela vai fazer. Aí eu mandei por mensagem para interromper a aula, você manda depois, mas... Aí entra naquele um ponto, né? Isso. Obrigado. Isso. As listas entram nos dois, né? Como é que é? Aí as 3 listas que você vai mandar entram nos 2 pontos. 3 listas? Porque mandou uma lista antes da prova. E eu vi lá que a lista vale 0,6 e as outras duas vão valer 0,7. E essas duas vão entrar nos 2 pontos, né? Não, mas isso é da teoria? Eu que mandei? Não, foi a outra professora. Aí mas foi a professora da teoria, né? Não, então dela é dos 8 pontos. Beleza. A teoria distribui os 8 pontos, aí não sei como é que ela fez lá de atividades, mas deve ser, se foram 2 que ela passou, 3, é porque entra em alguma divisão dos 8 pontos dela. Da prática, são só 2 pontos, né? Então serão 2 provas de meio ponto cada, e o outro 1 ponto vai ser dividido nesses exercícios. Né? Eu passei esses pelo Moodle, não sei como é que a Ana Carolina vai fazer com a parte dela, mas imagino que seja uma coisa no mesmo sentido. 3 listas de exercícios que ela vai passar. Na teoria também? Na prática também? Antes das provas. Tá. Vamos lá. Então, a gente viu lá, por exemplo, na solução lá do hidroxódio, nós mostramos lá de preparação, lembra que eu comentei com vocês que o hidroxódio são os grãos grandinhos, tá? São os pellets que a gente chama, são os grãozinhos maiores assim, e ele é ruim de pesar por vários motivos. O principal dele, primeiro, ele é grande, é difícil pegar uma massa muito pequenininha dele. Né? E ele não é uma substância totalmente estável, porque ele absorve água. Então, se eu pesar 1 grama lá na minha balança, pegando aquele hidroxódio, eu vou estar pesando 1 grama de hidroxódio mais água. Eu não sei, só que eu não sei quanto de água. Ele absorve uma certa quantidade, eu não sei quanto de água ele absorveu. Então, eu sei que eu não pesei exatamente 1 grama, pesei qualquer outra coisa, né, de hidroxódio, que eu não sei quanto tem de água. Além disso, ele também pode reagir com o CO2 da atmosfera, formando carbonato de sódio. Então, parte do que tem ali já não é hidroxódio mais, é carbonato de sódio. Então, não consigo saber a concentração dela só pesando. Tá? Se eu pesar lá, eu vou ter uma concentração aproximada. Foi o que a gente fez, 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro que a gente chegou. A mesma coisa com ácido clorídrico. O ácido clorídrico é difícil, que a gente precisava medir um volume muito pequeno, é difícil ter uma pipeta que meça o volume exatamente que você queria pedir, então deu um erro grande. A concentração do ácido clorídrico também era variável, falava lá de 35 a 38, tá? Ou 35 a 37 por cento em massa, porque ele é gasoso, tem uma parte dissolvida ali, mas se tiver mais quente, sai um pouco de ácido clorídrico. Tá? Não sei a concentração exata que eu tenho ali. Então, aquelas são soluções que eu não consigo, simplesmente pesando ou medindo o volume, ter certeza com mais de um algarismo significativo da minha concentração. Tá? Então, as substâncias são problemáticas a gente preparar uma solução de concentração definida. São, exatamente, substâncias que são instáveis ou higroscópicas, é essa que absorve água. Deliquescente é o que absorve tanta água que ela se solubiliza.
Tá? Então, será sólido, depois de um tempo, ela absorve a água da atmosfera e vira uma solução líquida. Tá? Algumas são sensíveis à luz, se estiver na atmosfera, vai decompondo com o tempo. Tá? Como eu disse, alguns reagem com a atmosfera, oxigênio, CO2. Então, são substâncias que eu não consigo determinar a concentração pesando direto. Como é que a gente faz nesses casos? Tá? A gente determina a concentração exata a partir de uma reação química conhecida. Né? Esse processo de determinar a concentração exata, a gente pode chamar de padronização. Tá? Vamos ver por que daqui a pouquinho. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma substância que eu não sei, uma solução que eu não sei a concentração exata, e vou fazer uma reação com uma outra que eu sei a concentração exata, e a partir da reação química, da estequiometria da minha reação, eu consigo saber quanto que eu tenho do meu desconhecido. Seja a solução que eu preparei, seja um analítico, por exemplo, se eu tivesse uma indústria química e tivesse que analisar um medicamento, por exemplo. Tá? Então, pode ser tanto de uma substância que eu preparei, quanto algum comercial. Tá? Eu quero determinar essa concentração. Tá? Para isso, a gente faz uso do que a gente chama de padrão primário. Tá? Padrão primário são aquelas substâncias que elas são exatamente o contrário do hidroxide, do ácido clorídrico. Elas são substâncias que eu consigo, pesando ela, uma balança boa, uma balança analítica. Se eu pesar ela ali, eu tenho certeza, com um grau de precisão grande, tá? Quanto que eu tenho daquela substância ali. Quantos gramas realmente da minha solução, da minha substância. Então, eu posso, a partir disso, preparar uma solução dela. Tá? O que uma substância precisa ter para ser um padrão primário? Né? Ela deve ter uma pureza elevada. Então, são substâncias que eu consigo obter comercialmente ou produzir no laboratório com uma pureza muito grande. Tá? Principalmente porque, como eu tenho que saber a concentração exata dela, quanto maior, mais pura ela for, tá? Melhor. Menos interferência eu vou ter ali. Tá? Mais próxima àquela massa que eu pesar vai ser só da minha substância. Tá? Ela tem que ser estável. Tá? Ela não pode se decompor, ou não pode absorver água, igual o hidroxódio, não pode reagir com CO2, igual o hidroxódio. Tá? Ela tem que ser estável nas condições de armazenamento que eu guardo ela. Tá? Eu tenho que ser capaz de secar ela, ou com aquecimento, ou a vácuo, ou ambos, para remover qualquer água que ela tenha absorvida. Tá? Que mesmo substâncias que não são higroscópicas são que absorvem muita água. Tá? E deliquescência que absorve muita água. Mas toda substância vai ter um pouquinho de água nela, se estiver num ambiente úmido. Então tem que ser uma substância que eu consiga secar ela com tranquilidade. Então, se eu tiver que aquecer ela para fazer isso, eu tenho que ter certeza que ela não vai se decompor com esse aquecimento. Tá? Então, ela tem que ser estável quando eu estou fazendo essa secagem. Tá? E, preferencialmente, é bom ela ter massa molar elevada. Por que massa molar elevada? Porque eu preciso de uma massa relativamente grande para ter uma quantidade de mol pequena. Então, se eu quero preparar uma solução com uma concentração molar pequena, eu consigo pesar numa balança analítica um erro não muito grande. Se a massa molar for baixa, um grãozinho que eu colocar ali já dá uma quantidade grande de mol. Tá? Um pouquinho que eu colocar. Então, o erro fica muito grande na minha balança. Tá? Então, idealmente, nem sempre a gente consegue, mas idealmente com massa molar elevada. Essa substância aqui, tá? Uma substância que tem essas características aqui, a gente chama de substância padrão primário. Tá? Eu consigo chegar lá na balança e pesar e preparar uma solução com concentração exata dela. Nessa prática de hoje, o que a gente vai usar como substância padrão primário, tá? Vai ser o hidrogênio fitalato de sódio. Que é isso aqui. Também conhecido como bifitalato de sódio. Essa substância aqui. Né? Por que a gente vai usar essa substância? Lembra que nós preparamos na aula passada? Foram duas soluções, uma de hidroxódio e uma de ácido clorídrico. Então, para determinar a concentração, a reação que eu vou usar, vou mostrar aqui daqui a pouquinho, é uma reação ácido-base, uma reação de neutralização. Então, eu preciso ter uma substância que seja, um padrão primário, seja um ácido ou uma base, para permitir que eu padronize uma das minhas soluções. Isso aqui é um ácido, tá? Esse grupo aqui é ácido carboxílico, então esse aqui é um ácido. E ele tem todas as características. Eu consigo conseguir um bifalato de sódio com pureza bastante elevada, 99,99,
eu consigo, ele é estável nas condições de estocagem, eu posso secar ele na estufa sem problema, tá? Ele tem uma massa molar relativamente elevada. Então, pesando uma quantidade desse aqui, eu sei exatamente quantos mols eu tenho naquela massa que eu pesei. Né? E com isso eu consigo preparar uma solução de massa bem conhecida. Né? E uma vez que eu tenho esse padrão primário, eu posso usar ele, então, para padronizar outra substância. Então, ou seja, usar esse meu padrão primário para descobrir a concentração exata de outra substância. Né? Se eu vou fazer isso com uma substância que eu vou usar para fazer uma outra reação, tá? É só para descobrir uma solução que eu preparei lá no laboratório e quero só usar para outra reação, a gente chama esse processo de padronização. Se for para determinar a concentração de uma substância desconhecida, sei lá, de uma fábrica de sei lá, de produtos de limpeza, eu quero saber quanto de ácido, uma solução de ácido clorídrico tem ali, aí eu chamo só de uma análise mesmo, tá? Não é uma padronização. Estou fazendo uma análise química para descobrir a concentração. Mas a ideia é a mesma. Tá? Então, como é que funciona a padronização? Eu pego, então, a substância que eu tenho uma quantidade conhecida e uso ela para reagir com uma que eu tenho uma quantidade desconhecida. E a partir dessa reação que eu tenho, né, como tem lá a estequiometria definida, eu sei que um mol para esse precisa de um mol para esse, um mol desse precisa de 2 mols do outro, tem uma estequiometria definida. Se eu sei quanto que eu tinha de um, eu vou saber quanto que eu tenho do outro. Tá? Isso que é a padronização. Existem diversas formas de fazer a padronização. A mais comum, de longe, no laboratório, né, é utilizar uma análise volumétrica. O que é uma análise volumétrica? É uma análise que o dado que eu vou tirar do meu experimento, tá? A informação que eu vou tirar desse meu experimento direto, vai ser uma medida de um volume de algum dos meus reagentes. Tá? Aí, a partir desse volume, eu consigo calcular outras coisas. Mas o que eu vou medir no laboratório, na prática, em cima da bancada ali, vai ser um volume. Tá? Um ou mais volumes. Isso são as que a gente chama de técnicas volumétricas. E a mais conhecida das técnicas volumétricas é a titulação. Tá? E o que nós vamos fazer na prática de hoje é exatamente isso, fazer uma titulação ácido-base. Para eu poder utilizar uma reação como uma análise volumétrica, tá? Usar uma reação qualquer com nenhuma análise volumétrica, essa minha reação que vai acontecer, ela tem que ter também algumas características. Né? Ela tem que ser uma reação rápida. Na hora que eu colocar um pouquinho do meu reagente, tem que reagir instantaneamente, não pode demorar. Porque se demora, vai depender muito do tempo que eu esperei para olhar se mudou ou não, se a reação aconteceu ou não, vai deixar ela mais lenta ou vai aumentar meu erro. Então é ideal que ela seja uma reação muito rápida. Né? Se for uma reação que envolve equilíbrio, ela tem que ter um equilíbrio, constante equilíbrio muito grande, deslocado para os dos produtos. Ou seja, todo o meu reagente vai reagir e virar produto. Não vai ficar no equilíbrio com quantidade grande de reagente sem reagir. Né? E uma coisa importantíssima, ela tem que apresentar uma alteração clara de quando a reação acabou, quando a minha reação chegou ao fim. Né? Em volumetria, em titulação, essa característica geralmente é uma mudança de cor. Né? Eu tenho uma solução ali que tem uma determinada cor, né? E quando a reação terminar, ela vai ter uma cor diferente. Né? Logo assim que ela terminar, ela vai mudar de cor. Né? Nem sempre a gente consegue isso numa reação direta, a gente pode precisar de utilizar uma substância indicadora. O indicador é isso, é uma substância que eu vou colocar ali no meio, que ele vai permitir que eu veja quando minha reação acabou. Quando eu tiver um mínimo de excesso do meu titulante, eu vou mostrar o que é o titulante daqui a pouquinho, quando eu tenho um excesso ligeiramente, menos de 0,001 mol, uma microgotinha do meu reagente, já faz com que ela mude de cor. Aí, quando muda de cor, eu sei que a minha reação acabou. Tá? Isso aqui que a gente precisa para titulação. Tá? É essa vidraria aqui. Toda titulação é da mesma forma. Né? Vidrarias para titulação. Uma bureta, né? Erlenmeyer, pipeta volumétrica de preferência. Tá? Pipeta volumétrica. E mais o suporte e a garra aqui. Tá? O Newton às vezes pode ajudar a transferência, mas o que eu preciso de mesmo é isso aqui. É pipeta, proveta, pipeta, bureta, Erlenmeyer, garra e suporte.
Toda titulação é a mesma coisa. Tá? E em que se baseia a titulação? Como eu disse, se baseia eu tenho uma reação que eu conheço a estequiometria. Então, se eu souber quanto que eu tenho de uma das minhas substâncias, eu vou descobrir automaticamente quanto que eu tenho da outra. Tá? Então, eu posso colocar, por exemplo, medir um volume bem definido, por isso que é uma pipeta volumétrica, de uma das substâncias. Pode ser o meu padrão, tá? Ou pode ser o meu analito, aquele que eu não sei a concentração. Tá? Então, pode ser o meu padrão que eu sei a concentração ou o outro. Não importa muito qual é qual. Tá? Só importa que eu vou ter que usar uma das substâncias aqui e a outra na minha boreta. Qual que a gente escolhe na prática? Depende. Depende das condições, da reação, que substâncias que são. Às vezes é mais fácil eu usar aqui o meu padrão, tá, na minha boreta, porque às vezes eu vou fazer uma série muito grande de análises. Então, a gente vai ver que tem um processo que eu preciso fazer para ter certeza que essa minha vidraria está bem limpa. Gasta reagente, demanda tempo. Então, às vezes é mais fácil eu fazer aqui, que eu vou ter sempre o meu analito, meu padrão. E aqui que eu vou pipetando aos pouquinhos, para cada reação pego uma amostra aqui do meu analito. Tá? Mas pode ser o contrário, tá? Pode ser o contrário. Mas é só o mais comum. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar um pouquinho uma quantidade conhecida desse meu analito, colocar no Erlenmeyer, colocar aqui se precisar o indicador, tá? Colocar meu outro reagente aqui na minha boreta. Tá? Esse reagente que fica na boreta aqui, a gente chama de titulante, e esse que fica no Erlenmeyer, que a gente chama de titulado. Tá? E aqui a boreta, lembra se a gente vou mostrar aqui agora, tem a torneirinha, eu consigo abrir e deixando cair lentamente meu titulante no meu titulado aqui. E eu vou fazendo isso, agitando, que a gente tem que fazer, a gente fazendo, agitando, até a hora que mudar de cor, até a hora que eu tenho certeza que minha reação aconteceu, que todo o meu reagente que estava ali foi consumido, tá? Que é quando tem essa minha mudança no indicador. E quando faço isso, eu fecho a torneira imediatamente e olho o volume que eu gastei. E a partir dessas informações, do volume que eu gastei e do volume que eu tinha aqui embaixo, tá? Eu consigo saber a concentração dos dois. Eu preciso saber 3 informações aqui. 2 volumes e uma concentração. Então, um volume eu sei porque eu pipetei. Outro volume eu sei porque eu usei a boreta. E isso sei a concentração de um deles, que é meu padrão. A partir disso, eu consigo calcular a concentração do outro. Eu vou ver o caso específico aqui, tá? Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar com a titulação mais comum que tem, que é uma titulação ácido-base, uma reação de neutralização. Toda reação de ácido-base é 1 mol de H3 ou mais, ou 1 mol de H+, que vocês vão ver isso desse jeito, para 1 mol de hidroxila, formando 2 mols de água. Então, a reação é sempre 1 para 1 em mol de H+, e hidroxila. Então, sabendo essa informação, eu consigo determinar a concentração que eu quero. Tá meio confuso? Acho que vai ficar mais claro na hora que eu começar a mostrar o vídeo. Mas deu para entender mais ou menos a ideia até aqui? Deu sim. Bom, vamos lá. Então, nessa prática de hoje, vai ser determinar a concentração, ou seja, fazer uma padronização daquelas mesmas 2 soluções que nós preparamos na aula passada. A hidroxódio, aproximadamente 0,1 mol por litro, está aqui. Ácido clorídrico, aproximadamente 0,1 mol por litro. Então, a partir desses 2, eu quero determinar as concentrações desses 2. Eu quero padronizar essa substância. O hidroxódio a gente viu que não é um padrão primário. Mas se eu determinar a concentração dele com precisão grande, usando o padrão primário, ele se torna um padrão secundário. Ele veio do outro. E eu vou usar esse hidroxódio padronizado para determinar a concentração desse meu ácido clorídrico. Né? Então, transformar esse meu ácido clorídrico talvez num padrão terciário. Eu usaria um padrão feito por um padrão para saber a concentração desse ácido clorídrico. Ou podia ser um analito, tá? Um reagente qualquer, de uma substância que eu quero analisar a concentração. Tá? Ácido clorídrico. Então, o que nós vamos fazer é isso hoje. Padronizar o hidroxódio e a reação e o ácido clorídrico. Para isso, nós vamos usar como padrão primário uma solução de hidrogênio fitalato. Eu coloquei sódio na desenho lá, mas esse é de potássio. Desculpa, não é sódio lá não. Hidrogênio fitalato de potássio, de concentração bem conhecida. Tá vendo que aqui
eu coloquei 0,1, só tem um algarismo significativo, ou seja, meu número certo é aqui. Aqui não, o meu padrão foi preparado, pesado, a massa exata que eu preciso para preparar 1 litro, por exemplo, um certo volume de solução exatamente 0,10000. 4 algarismos significativos aqui dessa minha concentração, desse meu hidróxido desse meu biftalato de potássio. E como indicador, a gente vai usar a fenolftaleína, que é um dos indicadores ácido-base mais comuns, vocês já ter visto isso no ensino médio, que ele tem 2 cores, dependendo se está no meio ácido ou no meio básico. Alguém lembra qual cor que ele tem no meio ácido e qual no meio básico? Rosa e azul. Quase. Rosa e branco. Não branco, incolor. Ela é incolor em meio ácido e ela é rosa em meio básico, meio alcalino. Então, o que vai ser feito? A gente vai adicionando, tá? Aqui vai ter minha substância com indicador, eu vou adicionando minha outra substância aqui até que eu veja essa mudança de cor. Essa mudança de cor, quando ela acontecer, quer dizer que eu tenho agora, acabei de reagir com todo o meu titulado aqui dentro. Tá? Aí eu vou conseguir calcular a concentração ou dele ou do de cima. Tá? Eu vou mostrar no vídeo, vai ser mais fácil. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Vamos ver se vem. Ah. Espera só um instantinho. Agora vai. Esqueci de olhar o tempo que demora. Mas que é rapidinho. Bom, continua meio estourado um pouco a imagem, mas eu vou falando o que está acontecendo aqui. Né? O primeiro procedimento é a padronização do hidróxido de sódio. Por que eu vou padronizar o hidróxido de sódio primeiro? Porque para padronizar um hidróxido, eu vou precisar de um ácido. E aquele hidrogênio fitalato de sódio, ele é um ácido. Então, eu vou usar ele como meu padrão primário para reagir como hidroxódio, fazer aquela reação ácido-base, de forma que eu consiga determinar a concentração exata do meu hidroxódio. Né? A reação que eu vai ter lá, dessa minha reação, que vai ser o quê? Vai ser NaOH aquoso mais meu bifitalato. Tá? Vou chamar ele aqui de HBIF, que é meu bifitalato de hidrogênio bifitalato de sódio. Sódio não, de potássio. Isso é isso aqui. Sódio não, potássio. Tenho essa aqui. Esse é meu HBIF. Vai reagir com o meu NaH. O que acontece numa reação ácido-base? Sempre produz um sal e água. Então, eu vou ter o sal NaBIF mais aquoso mais água. É sempre importante a gente escrever qual a reação que é para a gente ver a estequiometria. No caso do hidroxódio, só tem um grupo hidroxila, a estequiometria é 1 para 1, um desse para um desse. Né? Mas poderia acontecer se eu tivesse, sei lá, o hidróxido de cálcio aqui, seriam 2 hidroxilas para cada um desses aqui. Então, precisaria do dobro de bifitalato do que eu teria de hidróxido de cálcio. Então, sempre é importante a gente escrever a equação da reação que a gente vai fazer balanceada dessa reação que nós vamos trabalhar. Então, nessa reação aqui, é 1 para 1. Tranquilo?
Então aqui, vocês viram o que eu fiz ali primeiro? Aqui. O que eu fiz aqui? Esse aqui é o hidroxódio. Tá? Hidroxódio, aquele que nós preparamos, mais ou menos era 1 mol por litro. Eu coloquei um pouquinho dele no meu becker e estou passando ele todas as paredes do meu becker. Tá? E vou jogar isso que sobrar ali e jogar fora. Tá? O que é isso? Isso a gente fala que é fazer ambiente ou ambientar o meu becker. Se eu estou fazendo uma análise quantitativa, tá? Então aqui química analítica quantitativa, eu preciso saber com o menor erro possível todas as minhas medidas, tá? Tem que eliminar o máximo que eu puder das fontes de erro dessa minha reação, dessa minha análise. Uma fonte de erro que pode acontecer é esse becker estar molhado, tem um pouquinho de água ali. Se tiver um pouquinho de água, na hora que eu colocar hidroxódio, se eu pegar esse hidroxódio que coloquei ali e usar na minha reação, a concentração dele já mudou, porque agora tem um pouquinho mais de água, eu coloquei um pouco mais de solvente. Pode ter alguma sujeira, alguma impureza. Né? Então, para ter certeza que eu só tenho ali só hidroxódio, eu lavo o meu próprio recipiente com minha substância. Eu vou usar ali hidroxódio, vou lavar essa substância, minha vidraria com hidroxódio. Né? Se eu tiver um lugar que eu tenho certeza absoluta de que está super limpo, eu lavei, limpei, sequei, eu tenho certeza, nem precisaria. Tá? Mas quando eu tenho qualquer dúvida, é bom você fazer esse ambiente. O ambiente tem que ser feito sempre em lugares onde a variação de você ter umas gotas a mais do seu soluto, da sua substância, ele não atrapalha. A gente vai ver um caso que não é esse. Tá? Então, o que eu fiz? Fiz o ambiente, no becker, usei o becker de plástico, lembro que o hidroxódio ele reage com vidro, então para evitar problema também, eu usei o becker de plástico. Eu não lembro se aqui eu fiz 1 ou 2 ambientes. Eu fiz só um. Fiz só um. Porque às vezes, quando você tem mais dúvida, você pode fazer, lava, joga fora, depois lava de novo e joga fora. Então eu sei que aqui no meu becker agora só tem solução de hidroxódio. Não tinha água extra, não tinha nada, só tem solução de hidroxódio. Agora eu vou fazer o ambiente também na minha bureta. Ó, coisa importantíssima. Se vocês forem usar uma bureta, confira se ela está fechada antes de você colocar líquido nela. Tá? Que é muito comum uma pessoa esquecer, colocar lá em cima, se estiver aberta, vai cair tudo na bancada. Então, fechei. E agora eu vou colocar um pouquinho do hidroxódio. E fazer também ambiente na minha bureta. Passo por todas as paredes, para que se ela estiver contaminada, tiver um pouquinho de água, eu coloquei de lado ali pertinho do becker, para não evitar de deixar cair na bancada. Agora deixei passar para fazer ambiente na parte de baixo também. Se tivesse qualquer dúvida, eu faria mais um ambiente. Esse aí, como já estava limpo e seco, não vou fazer só um. Agora eu vou zerar a minha bureta. Ok, vou abrir isso para zerar ali. Eu estou abrindo rapidinho, abrindo e fechando para tirar bolhas que podem ter ficado ali embaixo. Eu tenho certeza que ali embaixo eu também não tenho nada de ar. Se eu tirei as bolhas, agora eu vou olhar o volume.
Agora eu vou usar o meu biftalato. Tá? Então, agora eu vou colocar a mesma coisa que eu fiz no outro. Peguei um becker, agora pode ser de vidro. Peguei um becker, faz ambiente. Então, nessa parte aqui, o que nós estamos fazendo? Deixamos a substância que eu não sei a concentração, que é o hidroxódio, ficou aqui em cima na boleta, ele é meu titulante. E aqui embaixo, no meu Erlenmeyer, eu vou colocar 20 ml do meu biftalato. Na de filmar, tem que ficar olhando onde que dá, se dá para ver ou não dá para ver. Ah, tá. Também estou fazendo ambiente na minha pipeta primeiro. Agora com o biftalato, que é o que eu vou usar nela. Novamente, a mesma coisa, tirar qualquer impureza que tenha. Se estivesse molhada, eu também tiro esse excesso de água. Tem que passar por todas as paredes, até passar do menisco, da marca de frição, né? E vou... E descarto. Agora que eu vi que eu fiz uma coisa errada aí. Eu fiz ambiente, joguei eu fiz ambiente no backend, aí não adianta nada. Então, é uma fonte de erro. Essa é a parte demorada, consegui acertar o menisco. E agora eu vou passar para o Alemanha. Aí aqui tem um passo importante. Vocês viram que eu fiz ambiente nos beckers, fiz ambiente na pipeta, fiz ambiente na bureta. No Erlenmeyer nunca se faz ambiente. Tá? Por que eu não posso fazer ambiente no Erlenmeyer? Vou colocar direto, sei lá, não vou fazer ambiente, porque imagina que eu quero determinar, eu quero saber a concentração de hidroxódio que tem ali. Vou medir exatamente 20 ml e colocar ali dentro, porque eu quero saber quantos mols de biftalato eu coloquei ali dentro, nesse caso, tá? Então eu quero saber exatamente quantos mols eu coloquei. Para isso tem que saber a concentração, que é o 0,1000 lá, e tem que saber o volume exato. Eu usei aqui 20,00 ml, por isso que eu usei uma pipeta volumétrica para ter uma maior precisão. Se eu fizer ambiente na Alemanha, o que vai acontecer? Ele estava lá vazio, seco, bonitinho. Eu lavei ele com o meu biftalato, jogo fora, mas vai ficar gotinhas de biftalato ali, em cima, ali no meio. Tá no fundo, vai ficar preso na parede, vai ter o meu titulado lá no meio. Então, se eu colocar, tem aqui mais 20 ml, petar 20 ml para um lugar que eu já fiz ambiente, que já tem uma quantidade de meu titulado, que eu não sei quanto que eu coloquei, o que sobrou de gotinhas, o que escorreu, o que não escorreu, tá? Não tem como saber quanto foi. A quantidade de mol que eu coloquei no Erlenmeyer vai estar errada, se eu fizer dessa forma. Tá?
Então, por isso que a gente nunca faz ambiente no Erlenmeyer. Se a gente tiver dúvida, tá, se está limpo ou não, lava com água. Água não tem problema. Ah, mas a água não vai diluir? Não falei que não podia problema de água nos outros? Nos outros não podia, porque o que era importante saber nesse ali é a concentração e o volume exato que eu tenho da minha solução. Aqui no Alemanha, eu preciso saber o número de mols que eu coloquei. Se tem um pouco mais diluído, um pouco menos diluído, depois que eu já medi bonitinho, 20 ml, se é a quantidade exata que eu estou transferindo para lá. Se tinha um pouco mais de água ali ou não, a quantidade de mol que eu transferi já foi, é a mesma. Então, se tiver uns gotinhos de água no meio, assim, não tem problema. Inclusive, a gente costuma colocar um pouco de água para facilitar a homogeneização. Então, ali tá o meu Erlenmeyer com minha solução de bifalato, que é ácida. Agora eu vou colocar algumas gotinhas do meu indicador. Né? Mas isso a gente usa como indicador aqui a fenolftaleína. Então ali está o conta-gotas. Ah, tá, é o que eu falei. Vou colocar só um pouco de água. No roteiro pede para colocar água até 50 ml. Eu acho isso tem de facilitar a homogeneização. Não precisa 25 ou 50 ml. Então, eu só completei com um pouco de água ali. O Erlenmeyer não é volumétrico, não é um vidraria volumétrico, então é só mais ou menos mesmo, só para ter um pouco mais de água. Mas não tem uma quantidade exata. Então, agora, acho que pede 1 a 3 gotas de fenolftaleína. A minha solução é ácida, então fica incolor, não muda nada. Agora eu vou fazer o processo de titulação. Ah, tá. Deve ter escorrido um pouquinho, a torneira não estava legal. Descer um pouquinho o volume. Então vou zerar de novo. Às vezes acontece. Aí aqui a gente tem a técnica de titulação. Vamos ver se a gente queria filmar da outra, não sei se você colocou na edição. Que você tem que segurar a torneira com a mão esquerda. Eu sou destro. Então, eu seguro a torneira com a mão esquerda, né, e vou controlando a abertura e fechamento dela com a mão esquerda. E vou usando a direita para agitar o Erlenmeyer. Tem que ficar o tempo todo agitando e olhando sempre. Também que eu estou olhando para o Erlenmeyer, não estou olhando para a bureta. Não tem que olhar para a bureta, tem que olhar para o Erlenmeyer, que eu quero ver se muda de cor. Tá? Então, eu vou colocando ali, estou devendo se ele está mudando de cor. Vou colocando até eu achar que vai mudar. Se eu já sei mais ou menos o volume que provavelmente eu vou gastar, o que eu sei, porque eu sei a concentração aproximada do hidroxódio é 0,1 e do befitalato é 0,1000, então, e a reação para 1, então se as concentrações dos dois são mais ou menos as mesmas, eu vou gastar mais ou menos o mesmo volume das duas. Se eu coloquei 20 ml de bifitalato, eu vou provavelmente gastar por volta de 20 de hidroxódio. Tá? Nem sempre a gente sabe, não, tá? Aqui, como eu sei mais ou menos, eu posso andar um pouco mais rápido no início, mas não pode ser rápido demais. Nunca pode abrir a torneira direto, porque você não está tendo a reação acontecer. Tá? Você vai devagarinho, só que você pode ser um pouco mais rápido até chegar a um volume que você acha que está chegando perto de onde você deve ser o ponto de viragem. Aí, a partir daí, começa a adicionar mais lentamente, sempre agitando e ficando de olho. Às vezes cai uma gotinha, começa a ficar rosa e some. A outra gotinha começa a ficar rosa e some. Vou aproximar para ver, mas eu não sei se vai dar por causa da luminosidade, está muito claro.
Essa é a parte mais chata, você ficar lá mexendo, mexendo, mexendo. Uma hora que você tem que fazer muitas disso, você fica com o pulso doendo. É que você tem que segurar meio leve assim, mas você fica girando, só para ele girar direitinho, né? Homogeneizar direitinho. Só que aí o pulso fica doendo depois de um tempo. A gente faz uma centena dessas por dia em algumas empresas. Não sei se dá pra ver. Às vezes não sei se você consegue ver que de vez em quando fica rosa um pouquinho e some. Fica rosa e some. Aí agora eu vejo, ficou rosa mesmo, tô agitando um pouquinho pra ver se o rosa vai ficar, se ele não vai voltar. Se ele ficou, tá aqui o volume que eu gastei. Então, olhando pela altura do menisco, tá aqui o volume gasto. Foi mais ou menos 9,5 aqui. Então, esse foi o volume que eu gastei em uma titulação. Na prática, a gente nunca faz apenas uma. Lembra aquela coisa de reduzir o erro também? A gente faz em replicata. Então, normalmente, titulação se faz no mínimo 3 da mesma amostra. O que eu faria agora? Completaria a boreta de novo com hidroxódio, colocaria um outro becker com biftalato e repetiria a mesma coisa e veria 3 medidas de volume. Aí eu vou pegar essas 3 medidas de volume, vou fazer a média delas e a média que vai entrar no meu cálculo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o cálculo. Aí agora eu tô fazendo a mesma coisa, só que agora do... Ah, não, esse aqui é o mesmo ainda. Ó, é exatamente o mesmo. Esse é um pouquinho abaixo. 9,6. Ah, não só mostrou só o hidroxódio? Não tem problema não. Esse aqui foi do hidroxódio. Então, o que eu fiz? Eu coloquei lá como titulante uma solução que eu não conheço a concentração, e no meu titulado ali eu coloquei minha substância padrão. E agora eu calculei os 3 volumes. De onde que eu vou sair? Como que isso vai servir para mim agora? Esses 3 volumes, essa triplicata. Cadê? Cadê, gente? Aqui. Isso aqui, como eu disse, é a reação que nós fizemos, biftalato de potássio com hidroxódio formando isso aqui. A reação é 1 para 1. Né? Então, eu sei que quando minha reação acabou, a quantidade que eu coloquei, o número de mols que eu gastei de biftalato vai ser igual ao número de mols de hidroxódio que eu tinha. Tá? Vai ser 1 para 1. Então, meu número de mols... Aliás, só tem uma outra coisa também que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? O número de mols de NaOH que eu tenho naquele meu volume, naqueles 9,5 ml, 9,6 ml, tem que tirar a média lá. Naquele volume que eu tenho de hidroxódio, é o mesmo que eu tinha de biftalato. Então, minha concentração vezes o volume, concentração em mol por litro, tá? Concentração em quantidade de matéria, vezes o volume de hidroxódio, vai ser igual a concentração vezes o volume do biftalato de potássio. Então, a minha concentração de hidroxódio, que eu conheço 3 desses aqui. Eu conheço o volume de hidroxódio que eu gastei, que foi o que eu medi lá na boreta. Conheço a concentração do fitalato e conheço o volume do fitalato. O que eu não conheço é a concentração de hidroxódio. Então, pela estequiometria aqui, eu chego nessa equaçãozinha aqui. A equação do hidroxódio vai ser a concentração do fitalato vezes o volume do fitalato dividido pelo volume de NaOH que eu gastei. Então, tem 2 volumes e 2 concentrações. A partir disso, eu consigo calcular a concentração do meu hidroxódio. Como foi feito o picata, na verdade eu pego a média daqueles 3 volumes de hidroxódio, então vai ser a média aqui, e eu pego aqui que eu gastei, então foi 20 não, então olha na apostila porque tem 10 ml de hidroxódio, provavelmente foi pipeta de 10 então aqui. Então 10 ml que eu gastei de fitalato e a concentração do fitalato que é aquele 0,1000. Então a partir disso eu consigo calcular minha concentração. E eu vou saber essa concentração com quantos algarismos significativos? Agora com mais, eu usei a concentração aqui estava com 4 algarismos significativos, era 0,1000. 4 algarismos significativos. O volume de fitalato, eu usei uma pipeta volumétrica, também é 4 algarismos significativos. Tá? Eu pipetei 10,00 ml. O volume de hidroxódio que eu medi lá na boreta também é com 4 algarismos significativos. Na verdade, com 3 nesse caso, né? Que são 2 casas decimais. Aquele é 9,60 alguma coisa. Né? Então, tem 3 algarismos significativos aqui.
Então, minha resposta aqui, minha constatação, que eu vou chegar do meu NOH aqui, vão ser com 3 agora significativos. Então, em vez de ser aquele 0,1 aproximado que eu tinha, eu vou saber se vai ser 0,122. Né? Eu vou saber o valor exato com 3 agora significativos aqui. Né? E depois o que eu posso fazer? Que foi não vamos apertar aqui. O que foi feito depois? A mesma coisa, só que agora para o ácido clorídrico. Né? Coloquei, novamente, usei a bureta aqui, agora como hidroxódio ainda, que agora eu já sei a concentração exata, e coloquei no meu Erlenmeyer 10 ml de ácido clorídrico de concentração que eu não sei. Vai ser a mesma ideia aqui. Eu vou saber a concentração. A reação que eu tenho é essa aqui, hidroxódio com ácido clorídrico, formando NaCl mais água. Então, o número de mol de hidroxódio e o número de mol de ácido clorídrico. Concentração de hidroxódio vezes o volume de hidroxódio vai ser concentração do ácido clorídrico vezes o volume do ácido clorídrico. Então, concentração do ácido clorídrico, que é o que eu quero saber, vai ser a concentração do hidroxódio, que eu acabei de calcular na parte anterior. O volume que eu gastei de hidroxódio nessa segunda titulação do ácido clorídrico e o volume de ácido clorídrico que eu coloquei no meu Erlenmeyer lá. Então, nesse caso, 10 ml. Então, veja que no primeiro caso aqui, a minha substância que eu não conhecia a concentração ficou na bureta. Tá? Foi essa aqui, ficou na bureta. Nesse segundo caso, a que eu não conheço, ficou no Erlenmeyer. Por isso que eu falo, tanto faz. Tá? Geralmente, a gente coloca como titulante aquilo que a gente tem maior quantidade, que normalmente é o que a gente tem o nosso padrão, o desconhecido normalmente a gente tem menos. Às vezes tem outros fatores também. Por exemplo, nesse caso aqui, tem uma mudança de cor de rosa de incolor para rosa. Quando eu titulo base em cima, base como titulante, e ácido como titulado. Vai passar de incolor para rosa, se eu usar a fenolftaleína. É muito mais fácil de enxergar quando eu tenho uma mudança de incolor para uma cor, né, do que uma cor ficando cada vez mais fraca até sumir para incolor. É mais difícil você enxergar. Então, se eu colocasse a base embaixo, quando eu colocasse a fenolftaleína, ia ficar rosa, um rosa bem forte. E eu ia ter colocando ácido até aquele rosa ficar incolor. Tá? Aumenta um pouco o erro. Tem hora que você tem que fazer assim, não tem problema demais fazer assim não, mas se você tem a opção de fazer o contrário, pode ser melhor, que é o caso aqui. Eu tinha a opção de fazer deixar o hidroxódio em cima e deixar o ácido clorídrico embaixo. Né? Mas a princípio tanto faz, desde que eu saiba 2 volumes e uma concentração eu descubro a outra concentração. Tranquilo? Tranquilo, gente? Dúvida? Não, tudo certo. Certo? Tranquilo. Uma outra coisa que vocês têm que tomar cuidado que sempre nessas reações, tá? Na titulação. Aqui ficou CV, né? Porque a reação é 1 para 1. Se a reação não fosse 1 para 1, isso ficaria diferente. Se eu tivesse, por exemplo, em vez do bifalato, do ácido clorídrico, eu tivesse ácido sulfúrico, minha reação ia ser o quê? NaOH mais H2SO4 Na2SO4 mais 2H2O. Líquido. Poço. Essa reação aqui, na verdade, ela é balanceada, é 2 de hidroxódio para cada 1 de ácido sulfúrico. Então, a estequiometria vai ser diferente, não vai ser CV mais, entendeu? Se eu tenho um N mol de ácido sulfúrico, né? Vou colocar N do NS aqui do ácido sulfúrico, eu vou precisar de 2 N de hidroxódio. Né? Então, eu vou gastar o dobro de hidroxódio com a mesma concentração de ácido sulfúrico. Então, se aqui fosse concentração de 0,1 aproximadamente de ácido sulfúrico, e eu tivesse colocado um volume de 10 ml, eu ia gastar aqui, na verdade, se esse meu hidroxódio também tivesse concentração da ordem de 0,1, eu ia gastar, na verdade, 20 ml de hidroxódio. Então, ia ser dobrado. Então, sempre tem que tomar cuidado com isso. Tá? Porque aí você tem que olhar a estequiometria. Um outro erro comum também... tá, isso aqui é outra coisa importante. Eu coloquei lá no hidroxódio, vou pegar esse caso de cima aqui. Nessa titulação aqui na padronização.
A gente viu que fica CV, né? Concentração, seria concentração do NaOH, volume do NaOH, igual a concentração do bifitalato vezes o volume do bifitalato. A gente viu isso aqui. Em qual unidade eu tenho que colocar tem que estar esses meus valores aqui de concentração e volume? Concentração, quando a gente está trabalhando com titulação, a gente sempre trabalha com concentração em quantidade de matéria, sempre vai ser aqui mol por litro. Até dá para fazer com coisas diferentes, mas a reação tem que acertar a estequiometria, porque a massa não é diretamente proporcional. Mas então, normalmente a gente trabalha, vocês vão trabalhar sempre com mol por litro aqui. E qual unidade de volume você tem que ter aqui nessa equação aqui? O que vocês acham? Qual litro. unidade? Metro cúbico, litro? Sim, seria litro aqui idealmente, tá? No SI. Mas nesse caso aqui, só tome cuidado com isso, tá? Mas nesse caso aqui, você pode trabalhar com unidade diferente. Desde que você use a mesma unidade nos dois lugares. Por quê? A minha concentração de NaOH aqui seria o quê? Concentração... Fiz isso no último exercício. Se tá em ml, não precisa mudar. Exatamente. Se os dois, só precisa estar esses dois volumes aqui na mesma unidade. Então pode ser litro e litro, pode ser ml e ml. Não importa, que você vai cortar as unidades de todo jeito, vai sobrar concentração, vai sobrar só que em mol por litro. O importante é sempre usar a mesma unidade. Então, se quiser usar 10 ml ou 0,001 litro, dá na mesma. Pode fazer do jeito que vocês preferirem. O importante é sempre usar a mesma unidade. Tranquilo, gente? Dúvidas? Sim. Ok. Ok? Bom, gente, essa aqui, então, é a prática essa prática de padronização. Então, a nossa última prática para essa primeira prova. Eu vou colocar no Moodle para vocês até amanhã. Amanhã, talvez até quarta. Eu coloco para vocês a lista de exercícios, tá? Uma última atividade de exercício, valendo ponto, no Moodle, que vai ser com essa parte de padronização. E na segunda-feira, então, eu vou deixar a prova para vocês fazerem de forma assíncrona, tá? Provavelmente eu vou fazer, igual que eu falei, eu vou definir o horário exato, mas provavelmente vai ser tarde e parte da noite, para até 10 horas da noite, uma coisa assim. Para vocês entrarem e fazer qualquer tempo desse. Uma vez que vocês entrarem, a prova deve ter uma duração de 2 horários, normal. Né? Aí uma vez que vocês começarem, vocês têm que terminar. Mas vocês têm esse tempo maior para vocês logarem quando for mais fácil para vocês. Tranquilo? E qualquer dúvida que vocês tiverem durante a semana, ou até na hora da prova, vocês me perguntem. Eu vou tentar acessar o máximo possível o Moodle nessas semanas. Então é isso, gente. Se vocês não têm dúvidas... E em relação, você vai dar o relatório mesmo, tipo assim, de alguma prática? Então, eu vou colocar essa na atividade avaliativa e vou explicar como é que vai ser. O que eu quero fazer é fazer um relatório. Vou passar para vocês qual o volume que vocês gastaram, que foi gasto aqui de ácido clorídrico. E eu queria que vocês fizessem um relatório e um laudo, vou passar um modelo para vocês, para falar qual é essa concentração. E falar o processo, seguindo aquele modelo que está na apostila, né? De introdução, objetivos, junto dessas duas práticas. Então, vai ser como foi feita a preparação das soluções e como foi feita a determinação da concentração dessas soluções. Né? Mas eu estou pensando ainda, mas eu devo passar, se eu for passar mesmo, eu passo pelo Moodle. E dou mais tempo para vocês, vocês podem fazer até na outra aula. Sim, e aí vai ser individual? Eu vou tentar ver se eu descubro como fazer em grupo no Moodle. Se eu conseguir descobrir como fazer em grupo no Moodle, pode ser em grupo.
Sim. Ah, em grupo a gente pode, tipo assim, fazer, né, por chamada de vídeo, por um exemplo, e aí um É. do grupo envia para você, Sim, não sei. pode ser, Você pode deixa ser. lá aberto e aí alguém coloca lá. Pode ser. E a mesma coisa, um pequeno laudo também. É só uma análise assim, se o meu ácido clorídrico está dentro das especificações ou está com concentração de tanto. É bem simplesinho. Tá? Mas eu vou passar para vocês, vai ser seguindo exatamente o modelo da apostila, bem tranquilo. Não, tranquilo então. Tá? Aí no caso não é essa semana não, né? Então, devo passar para vocês essa semana, mas vocês vão ter mais tempo para entregar. Não precisa entregar nessa prova, não. Pode entregar na outra aula. Então, você vai ter mais Ah, uma tá. semana. Aí sem ser para dia 1º para dia 9. Isso, exatamente. Tranquilo. E os grupos aí a gente mesmo divide, ou dupla, ou o que for, ou você vai dividir? Pode vocês mesmos dividirem em dupla. Aí vai ser dupla? Dupla. Beleza. Hum? Obrigada. Uhum. Então é isso, gente. Se não tiverem mais dúvidas, boa semana para vocês. Valeu, Marcelo. Quiser, Obrigadão pode- aí. Como é que é, Ela? Obrigadão aí. Valeu. Que isso. Nada. Aí, nos vemos semana que vem. Para prova, se alguém quiser ou tiver alguma dúvida. Ok, obrigada, professor. Boa semana aí. Você também. Obrigada, Marcelo. Bom. Tchau, gente.